Os preços estão cada vez a subir mais e por isso temos que perceber porque que a inflação nos afeta tanto. Olá a todos, o meu nome é Ariana Nunes e este é o canal Renda Maior. Obrigada desde já a quem está desse lado a ajudar o canal. Por favor, deixem ficar o vosso gosto neste vídeo e também subscrevam aqui em baixo o canal, caso não sejam inscritos. Aqui eu falo de educação financeira e investimentos na realidade portuguesa. Hoje vamos falar então porque que a inflação nos afeta tanto. Antes de mais, queria deixar aqui um agradecimento especial à corretora XTB por patrocinar este vídeo. O link vai ficar aqui em baixo na descrição. Vocês têm também a possibilidade de descarregar gratuitamente um e-book, um guia sobre a inflação nos Estados Unidos, que impacta principalmente as pessoas que investem em ETFs e ações no mercado norte-americano. Neste caso, vamos então aqui falar sobre a inflação e quais são as causas que levam à inflação. Como é que isto começa? E como é que então pode ser causada? Em primeiro lugar, temos aqui então uma causa monetária. Existe a impressão do dinheiro por bancos centrais, como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos. De seguida, temos então uma causa relacionada com efeitos psicológicos. Temos então alguns agentes económicos que ajustam o preço porque acham que outros também o vão ajustar. E por fim, temos então a causa real. Significa então que existe um desajuste entre a oferta e a procura por bens e serviços. Significa que a procura destes produtos e serviços acaba por ser então maior do que aquilo que é a oferta. E agora vocês perguntam, porquê que há então um aumento da taxa de juro? Se vemos então que neste momento está tudo a aumentar, porquê que ainda aumentam as taxas de juro? Vamos então perceber aqui a sua ligação. Antes de mais, é importante dizer que é responsabilidade dos bancos centrais e das reservas federais, neste caso como por exemplo os Estados Unidos, em manter, neste caso, a estabilidade dos preços. Isto significa manter a inflação controlada. Têm que ser estes organismos que têm que mexer, digamos assim, no mercado. No caso do Banco Central Europeu, o seu objetivo é tentar manter a inflação a 2% a médio prazo. É esta a meta que eles procuram. Então, se eles têm este objetivo neste momento de manter os 2%, e se verificarmos as últimas notícias, verificamos que em agosto de 2022 a inflação está nos 9,1% na zona euro, como é que eles fazem para poderem controlar então esta inflação? Se aumentarem a taxa de juro, os empréstimos e os financiamentos, seja para particulares ou para empresas, vão, neste caso, se tornarem mais caros. E desta forma vão desencorajar o consumo desses empréstimos, desses financiamentos, o que significa que as empresas deixam de se financiar e que as pessoas deixam de pedir empréstimo, por exemplo, para créditos automóveis, créditos de habitação. E desta forma há menos consumo, há menos procura e por isso, neste caso, acaba por haver aqui uma descida, digamos, da inflação, havendo então menos vontade de adquirir as coisas que estão caras. E desta maneira há então aqui uma mexida por parte do Banco Central Europeu com esta medida para baixar esta inflação. E assim sendo, acaba por haver uma diminuição no consumo e vai normalmente haver um aumento da poupança. A poupança é essa que deve ser então orientada para os nossos investimentos após termos uma reserva de emergência bem, mas muito bem constituída e nestes casos até aumentada para podermos ter margem, para podermos estar com segurança financeira para os tempos adversos que podem aí aparecer. Como já falei anteriormente, uma das coisas que eu faço para me proteger da inflação será continuar a investir em produtos financeiros que têm tido rentabilidades superiores àquelas que neste momento a inflação está apresentada. E aquilo que acaba por acontecer é a possibilidade, por exemplo, de investirmos em ETFs na Bolsa Americana e com isso, dessa forma, podemos então ter aqui uma rentabilidade média anual de cerca de entre 8% a 10%. Obviamente que não são rentabilidades garantidas, mas pensando a longo prazo, poderá ser um bom investimento para o nosso portfólio e, claro, para o nosso património. Vamos agora passar então para a tela do meu computador para podermos ver como é que estão os dados da inflação na atualidade. Pois bem, já estou aqui então no meu computador, como vocês podem ver, estou no site da XTB, a corretora que está neste momento a patrocinar então este vídeo. Desde já vocês têm o link na descrição. Vamos só aqui ao site do Banco Central Europeu perceber aqui uma ilustração, uma simulação de como funciona a inflação em relação a vários anos. Temos então o preço, depois temos o preço passado um ano e o preço passado 2 anos. Temos aqui então algumas quantidades de alguns bens e serviços adquiridos, 150 pães, 100 cafés, 12 cortes de cabelo, um casaco de inverno e o custo total então do cabaz, que vemos que está a aumentar de ano para ano, porém nem todos os preços aumentam de forma gradual. Temos, por exemplo, aqui o pão, neste caso são 150 pães, que custam 1,5 €, no ano a seguir 1,30 €, há uma descida,
por algum fator, algum motivo, depois no ano seguinte já está num 1,60 €. Portanto, há aqui uma oscilação, uma variação do preço sobre este produto. Neste caso, sem cafés mantém-se, por exemplo, o mesmo preço, pode não haver variação, subida ou descida do preço. No caso do serviço 12 cortes de cabelo, já temos aqui um aumento, por exemplo, gradual anual. Temos aqui então 20, 22 € no primeiro ano e depois no segundo ano 23 €. Isto significa então que aqui há um aumento constante do preço. Relativamente ao casaco de inverno, temos 145 €, depois 176 e depois desce para 160. De qualquer das maneiras, se verificarmos, existe então aqui a medida da taxa de inflação, que passa de 2,9%, passado um ano, digamos assim, do ano base, e 2 anos depois já fica no 1,8%, que seria aquilo que neste momento o Banco Central Europeu procura, que é manter então a inflação nos 2%, conforme eu já tinha indicado. Neste caso, nós temos aqui então informatizado uma simulação que vai então, neste caso, dar uma indicação de como é que funciona o índice harmonizado de preços no consumidor, que neste caso conta com 700 bens e serviços a serem medidos. Por isso é muita coisa a ser medida para chegarem ao preço deste cabaz e vai sendo analisada anualmente, mensalmente, e neste momento aquilo que nós vemos nos Estados Unidos é o facto de eles estarem com uma taxa de 8,3%, sendo que a taxa maior verificou-se em junho, a maior dos últimos 40 anos, lá nos Estados Unidos, mas mesmo assim houve uma descida para 8,3%, mas não foi uma descida que estaria de facto a ser expectável ou aquilo que seria o desejado. Neste caso, no Reino Unido, temos então uma taxa de 9,9% e na zona euro, que é onde Portugal se insere, será de 9,1%. Portanto, são taxas muito elevadas, muito afastadas dos 2% que seria aquilo que era o ideal para o Banco Central Europeu. Entretanto, quando a taxa começa a aumentar bastante, afastando-se dos 2% que seria o ideal, acaba muitas vezes por acontecer a influência do governo para tentar ajudar os cidadãos a ultrapassarem estes cenários mais difíceis. E assim, o governo português, com a orientação da União Europeia, já começou a tomar medidas. Independentemente de vocês acharem que são boas ou más medidas, isso fica sempre à vossa consideração, aquilo que está neste momento anunciado será então um pagamento de 125 € a cada cidadão com o rendimento até um rendimento mensal de 2.700 €. Neste caso é uma das medidas, a outra será baixar o IVA da eletricidade e também algum apoio relacionado, por exemplo, com os empréstimos à habitação. Provavelmente pode-se colocar, espero que não seja essa a medida, mas se for, poderá-se colocar novamente as moratórias em cima da mesa. Vamos ver qual vai ser a medida tomada pelo Governo e como é que vai, de facto, ser orientada esta gestão durante este período mais difícil que vamos atravessar provavelmente no próximo ano. Neste momento temos então o Banco Central Europeu a dizer que os juros, neste caso a taxa de juros, pode chegar aos 4% dentro de 3 anos, o que significa que isto não são boas notícias em termos daquilo que estaríamos à espera face a anos anteriores, em que as taxas de juros estavam negativas. Porém, nós temos que prever estas situações. Nós, quando fazemos um contrato de crédito à habitação, nós temos que prever o pior cenário, que também está indicado na ficha contratual, e que nós temos que fazer as contas para esse tipo de montante, porque depois agora as pessoas ou têm um aumento de 100 € na sua prestação e podem ficar com muitas dificuldades financeiras para cumprir as suas obrigações. E não é isso que nós devemos fazer, nós devemos nos preparar, e é nesse sentido que eu falo neste vídeo, não como consultora financeira, porque não sou, mas sim para nós termos cuidado com aquilo que poderá acontecer no futuro e que nos devemos preparar já o quanto antes. Desta forma, ter uma boa poupança e, acima de tudo, saber que estamos capacitados para poder então pagar, por exemplo, este aumento que eles anunciam aqui nos próximos anos. De qualquer das maneiras, todas as recessões são diferentes. Neste momento o desemprego, comparando com recessões antigas, não está a aumentar, por isso é uma variável diferente. Pode até nem acontecer, nós não sabemos muito bem. Simplesmente posso dizer que em dezembro de 2021 nós tivemos as taxas de Euribor com o valor mais baixo de sempre e agora temos esta subida e estamos a falar aqui nem de um ano e já começamos a ter a Euribor com valores que começam a ser já impactantes nas prestações e por isso acho que é importante vocês terem esta ideia de como é que isto impacta e funciona para se poderem também organizarem. Entretanto, só para terminar, passo aqui então pela informação da inflação na Argentina, neste momento 78,5%, o que significa que este país está extremamente fragilizado e poderá ser muito complicado, tendo em conta que o mundo todo está a sofrer de inflação. Neste caso estamos todos a ter aqui um aumento das taxas também e por isso acaba por ser impactante ver como certos países vão passar por estas situações. De qualquer das maneiras, só para vocês terem uma ideia como existem outras partes do mundo com situações muito mais complexas do que a nossa.
qualquer das formas, espero que tenham gostado deste vídeo, que tenha sido útil, e se vocês acharam um valor, eu vou pedir por favor que deixem ficar o vosso gosto para ajudar. Isto ajuda muito aqui o projeto e, claro, eu vejo-me no próximo vídeo.